Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um dia aqui de aula de matemática aqui com o professor Pablo para vocês aí do 9º ano, tá bom? Hoje nós vamos aqui dar uma virada agora nos conteúdos. Hoje nós vamos ver um conteúdo aqui mais tranquilo para vocês. Tenho certeza que vocês vão achar muito interessante. Aqui nessa aula de hoje, pessoal, a gente vai precisar que vocês aí usem aí um pouco de régua. Vocês vão precisar dessa questão de régua hoje para a gente fazer nossas aulas aqui de hoje. Hoje a gente vai precisar muito da questão artística de vocês. A gente vai precisar muito que vocês façam algumas coisinhas aqui que vai precisar de coordenação motora. Agora que vai ver se funcionou aquelas coisinhas pontilhadas que vocês faziam lá na primeira sériezinha, viu? Vamos lá. O que é que nós teremos para hoje, pessoal? Então hoje nós vamos aqui, como eu disse, dar uma mudadazinha. Hoje nós vamos ver um pouco sobre plano cartesiano. O que é isso, né, pessoal? O que se trata esse plano cartesiano? A gente vai fazer um estudo sobre isso. Vocês já têm essa noção, basicamente, lá desde o 6º ano, que vocês já começam a ter esse sentido intuitivo. Aqui no 9º ano a gente vai dar uma ordem mais para essas coisas, tá? Mas é uma coisa, como eu disse, que vocês já aprenderam, já fizeram intuitivamente já desde o 6º ano, questão de posicionamento, né? Essas coisinhas todas vocês já viram lá. Então, vamos ver aqui hoje. O objetivo principal da aula, o conteúdo principal da aula é a questão da distância entre pontos no plano cartesiano. Só que antes a gente vai dar uma visualizada no que é esse plano cartesiano, do que se trata, né? Então vamos lá. Então veja só, nossa habilidade de hoje aí, ó, nossa habilidade até é grande, comprida aqui só, né? Então veja só, determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dados as coordenadas destes pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetro e área de figuras construídas no plano, certo? Então nós vamos tentar fazer esses conhecimentos sem o auxílio de fórmulas por enquanto, né? Por enquanto, mas o estudo básico dele aqui, a gente vai sempre recair em algumas fórmulas e tudo mais, mas aí isso é um assunto mais para frente. Por que que eu disse que a gente vai precisar da régua, precisar desenhar direitinho? Porque para vocês acharem esses pontos, essas distâncias, essas coisas, a gente vai precisar que o plano cartesiano esteja feito bem desenhadinho, tá bom? Aqui no meu caso aqui, eu já fiz, ficou muito bacana, que a gente tem os programas e tudo bonitinho para isso, tá bom? Então vamos lá. Então, o que é o plano cartesiano, né, pessoal? O que é o plano cartesiano? O plano cartesiano, pessoal, contém dois eixos perpendiculares entre si, tendo a origem comum no ponto O. Chamamos de eixo das abscissas o eixo horizontal, que é o eixo X, né, dos X. Chamamos de eixo das ordenadas o eixo vertical, que é o eixo dos Y. Esses eixos dividem o plano em 4 regiões que chamamos de quadrante. Só palavras, e agora? O que é isso, né? Não entendi nada. Muita gente acredita que disse aí, né? Então vejam só. Olha aí o que é o plano cartesiano, pessoal. O plano cartesiano é um plano que é representado por esses dois eixos, que são essas duas retas. São essas duas retas que elas são perpendiculares entre si. O que são retas perpendiculares? São aquelas retas que formam aqui um ângulo de 90 graus. Olha aí, importante. Esse ângulo de 90 graus, pessoal, ele é muito importante até pelos estudos que a gente fez aí anterior. Vocês lembram das aulas anteriores, que nós estudamos o triângulo retângulo? O triângulo ele era retângulo quando tinha um ângulo reto, né? Vocês lembram disso, né? Então esse plano cartesiano, ele tem esses dois eixos, essas retas a gente chama de eixos, e eles são perpendiculares, eles formam aí um ângulo de 90 graus, certo? Eles formam aí um ângulo de 90 graus, essa informação é importante. A gente não coloca a gente não coloca aqui o ângulozinho para vocês, não precisa identificar, porque já subentende. Vocês sempre tem que lembrar disso, tá? Que esses eixos, eles formam um ângulo aí de 90 graus, ok?
Muito bem. Aí, como eu disse, temos mais informações aí, ó. Esse aqui, ponto de encontro, pessoal, é o ponto O, que é a origem. E vejam que ele é a origem de ela é a origem dos dois eixos, certo? Tanto na horizontal como na vertical. E aí nós vamos ver ainda essa questão das coordenadas. Essas coordenadas é muito utilizada na matemática, quando a gente está fazendo esses estudos, e ele é utilizado em outras áreas, né? Vocês que já estudaram aí essas questões de mapas, localizações de mapas na geografia, né? Lá em geografia, lá tem as coordenadas. Vocês com certeza já viram falar nas coordenadas geográficas, né? Latitude e longitude, vocês já ouviram falar disso. Aqui é baseado nessa matemática aqui. No caso aqui, nossos eixos, eles recebem outros nomes, né? Ele não é longitude e latitude. Aqui nós temos, ó, esse eixo aqui da horizontal é o eixo das abscissas, que é chamado também do eixo X, né? O eixo do X. E esse eixo que fica na vertical aí, pessoal, ele é o eixo das ordenadas, que é o eixo dos Y. Então, cada pontozinho desse aqui, cada pontozinho que a gente tem num plano desse, ele tem as suas coordenadas, que é um valorzinho de X e um valorzinho de Y. A gente ainda vai ver isso aí, tá? Mais à frente. Então, beleza, ó. Do eixo na horizontal é o eixo do X, eixo das abscissas, eixo na vertical, eixo das ordenadas, o eixo dos Y. E aqui, como disse lá no texto anterior, ele está dividindo o plano aqui em 4 regiões. Olha só, vejam aqui a primeira região, que isso aqui é o primeiro quadrante. É muito importante você saber essa questão do quadrante, primeiro, segundo, terceiro. Tem que lembrar aí, ó, que esses quadrantes, essas 4 regiões são divididas no sentido, são contadas no sentido anti-horário, certo? Lembrar horário é os ponteiros do relógio, né? No sentido do ponteiro do relógio, aqui é no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Então aqui, ó, esse daí é o primeiro quadrante. Começa daí, o primeiro quadrante, esse é o segundo quadrante, tá bom? O verdinho aí. Olha aí o terceiro quadrante, esse mais cinza, certo? E nós temos aí o amarelo, que é o quarto quadrante. Então, aí nós temos os quadrantes dessa do eixo, certo? Do plano cartesiano. Certo, pessoal? Então, dividiu aí nos 4 quadrantes. Isso é muito importante. Tem algumas perguntas que perguntam sobre os pontos. Será que está no primeiro quadrante, no quarto quadrante? Certo? Então, aqui você já deve entender o seguinte. Esse eixo aqui, como eu disse, isso aqui é uma reta numérica, tá? Esses eixos aqui, X e Y. Isso aqui é uma reta numérica que ele é dividido, certo, nos números reais. Então, aqui, ó, no centro é o 0, e aí vocês lembram, para a direita são os valores positivos, para a esquerda são valores negativos. Isso no X. E no Y, para cima são valores positivos, para baixo valores negativos. Isso é muito importante para você saber. Por exemplo, ó, um ponto que está aqui nesse primeiro quadrante, um ponto que vai estar aqui no primeiro quadrante, ó, ele vai ter aqui, ó, ele vai pegar um número positivo no X e ele vai pegar aqui um número positivo no Y, certo? Já aqui no terceiro quadrante, ó, um ponto que está aqui no terceiro quadrante, ele vai ter um número negativo no X e um número negativo no Y. Vamos ver isso aí com mais calma aí mais para frente, tá bom? Então vamos lá. Olha só, a localização de um ponto P. Então, olha, para localizar um ponto no plano cartesiano, ele tem uma coordenada, tem que ter uma coordenada X e Y. Olha aí, o ponto P, coordenada X e Y. Esse valorzinho entre parênteses é a coordenada X e Y, certo? Então, esse valorzinho aí são os valores das coordenadas. E sempre nessa ordem. Primeiro o valor de X, depois o valor de Y. Primeiro o valor de X, depois o valor de Y. Certo? De novo, a localização de um ponto P, X e Y, né, no plano cartesiano é feita pelas suas coordenadas, abscissa e ordenada. Como eu disse, primeiro o valor de X, depois o valor de Y. Então, veja só, esse pontinho P aí, eu quero saber esse ponto P, as coordenadas desse ponto no plano cartesiano. Então, eu fiz aqui meu plano cartesiano, certo? Coloquei aqui X e Y, beleza? E aí, ó, aqui que eu disse para vocês, ó, eu vou dividir ele bem bonitinho, né, numericamente, certo? Esses quadradinhos aí que eu estou fazendo, essas linhas que eu fiz, que quando a gente faz todas as linhas formam os quadrados,
essa malha fica uma malha quadriculada, ela fez a divisão da reta aqui numericamente, certo? Ó, então aqui é como se eu contasse aqui, ó, fosse 1, aqui, 2, aqui, 3, aqui, 4 e assim sucessivamente. E para cá, ó, aqui seria menos 1, aqui seria menos 2, aqui seria menos 3 e assim sucessivamente. A mesma coisa para frente, ó. No Y, né, ó, aqui seria, ó, para cima é positivo, então aqui é 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E para baixo seria como? Menos 1, aqui nessa linha, menos 2, aqui menos 3 e assim sucessivamente, certo? Então, olha, como é que seria essa coordenada aí do ponto P? Vejam só, aqui está a origem, certo? Aqui eu fiz o 3, bonitinho aí, né? Eu anotei aí bonitinho 3 para vocês verem, que é esse tamanho, ok? E nós temos ali o 4 também, que eu anotei aí bonitinho para vocês verem, que é esse tamanho aí, ó, esse tamanho dessa linha vermelha. É 4 unidades. Ui, ia caindo aqui as coisas. Beleza? Então, as coordenadas do ponto P é 3 e 4. Muito cuidado, tem muita gente que confunde e bota 4 e 3. Por quê? Porque bota primeiro o valorzinho de Y. Bota aqui, ó, o valorzinho de Y primeiro. E não pode. Primeiro, para ordenado, as coordenadas tem que ser o valor de X, depois o valor de Y. Certo? Então, aí ele tem as coordenadas do ponto P é 3 e 4. E olha só, 3 é a abscissa, né, de P, que é o valorzinho de X. 4 é a ordenada de P, que é o valorzinho de Y. Muito bem. Então, 3 e 4, pessoal, são as coordenadas. A gente lê isso aqui, ó. Quais são as coordenadas de P? 3 e 4. Tem pessoas que dizem 3,4. Não, 3,4 é um número. 3,4 é um número. As coordenadas a gente diz que é 3 e 4, certo? 3 e 4. Então, olha, em geral, o ponto P, né, tem que ter essas coordenadas aqui, x, y, x, y. Como eu disse para vocês, primeiro o valorzinho de x, depois o valorzinho de y, certo? Vamos lá. Então, olha, observe esses pares ordenados aí abaixo. Vamos observar esses pares aí, ó. Então, olha, eu tenho o ponto A, né? Menos 7, 4. Ponto B, menos 3 e menos 2. Ponto C, 2 e menos 1. Ponto D, 9 meios, né? 9 sobre 2 e 1. E assim sucessivamente. Na figura seguinte, nós vamos marcar esses pontos aí correspondentes a esses pares ordenados. Então, a gente vai colocar esses pontos aí no plano cartesiano. Tá bom? Vamos colocar esses pontos no plano cartesiano. Eu fiz aqui um plano cartesiano, olha aí, meu plano cartesiano já divididinho, muito bonitinho, né? Cada unidadezinha dessa, cada linha representa a distância, uma unidade é 1, né? Então a gente vai representando aqui bonitinho. Então vamos lá, para vocês entenderem aí, ó. Então olha só, o ponto menos 7 e 4. Então significa o quê? Ó? Que é lá o ponto A. Então, significa o quê? Que eu tenho que pegar o menos 7 no x, ligar com 4 no y, certo? E onde é que vai estar o menos 7? Olha só, olha aqui. Menos 7 no x é para a esquerda, né? Ó. Então, eu contei aqui, ó, 7 linhas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, fez 7 quadradinhos. E aqui no y, 4, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Vocês vão ver que vai ligar lá do y aí, certo? A ligação sendo nessas linhas, certo? Vertical e horizontal. Então aí a gente tem o pontinho A. O pontinho B, vamos ver aí o pontinho B. O pontinho B é menos 3, certo? Menos 3 e menos 2. Olha, os dois negativos. O x é menos 3, o y menos 2. Então tá lá, ó, menos 3 aí no x, menos 2 aí no y, tá bem aí o pontinho B, né? Olha aqui. Menos 3 aqui no x, ó, menos 1, menos 2, menos 3. E no y, menos 1, menos 2. Pronto. Ligou, precisa ter essa linha bem direitinho, a gente faz isso aí tranquilamente, certo? Vamos ver o ponto C. 2 e menos 1. 2 é aqui, né? Ó. 2 no x vai ser aqui. Muito bem. E menos 1 no y, bem aqui. Por isso ficou pequenininho aí, né? Então ficou aí o ponto C, menos 2, aliás, 2 e menos 1. Vamos ver o ponto D, pessoal. O ponto D é interessante. Ó. O ponto D é 9 sobre 2. 9 sobre 2 e 1.
Então, 9 sobre 2. 9 sobre 2, será que não dá para a gente fazer essa conta? Dá. 9 sobre 2 é 4,5, né, pessoal? Então, aqui vai ser 4,5 positivo. E onde é 4,5 aí, ó? Olha aí, vejam aí, ó. 1, 2, 3, 4 e aqui bem no meio, certo? E o 1 do y positivo para cima, né? Então, ficou bem aí o ponto D. Ponto D aí, bem aí, no 4,5 e no 1. 4,5 e 1, certo? Vamos lá, esses aqui são interessantes, quando aparece zero. Quando aparece zero, os alunos às vezes têm muita dúvida, quando uma das coordenadas é zero. Eu não sei porquê, é uma das mais fáceis, pessoal. Quando uma das coordenadas é zero, o ponto vai ficar em cima do valor que não é zero. Por exemplo, no ponto E, quem é que não é zero aqui? É o x. E ele vale quanto? 7. Então, o ponto tem que ficar em cima da reta x no número 7. Em cima da reta x no número 7. Porque aqui no E, como vocês podem ver, o valor que a gente tem é do x, que deu 7. E o valor do y é 0. Toda vez que tiver uma das coordenadas for 0, vai ficar em cima do eixo, ou do x ou do y. Vamos ver a próxima bem aqui, ó. Olha aqui, ó, o ponto F. Quem é que é 0 agora? É o x. E qual é o valor que nós temos? É o 3, que é do y. Então, esse ponto F tem que ficar em cima da reta do y, bem em cima do número 3. Olha aí, bem em cima do número 3, certo? Veja aí que eu não botei os números, pessoal, mas a malha está bem divididinha, ó. 1, 2, 3. Ficou bem em cima do 3. Tem que ter sido feita essa divisão bem bonitinha, tá? Muito bem. Entenderam a questão do zero? A questão do zero é fácil. Não precisa fazer essas linhazinhas pontilhadas. Quando uma coordenada for zero, vai ficar em cima da outra, de onde não é zero. Na letra, o ponto G, menos 1 e 5. Menos 1 para a esquerda, né? E o 5 lá para cima. Tá lá, ponto G aí, menos 1 e 5. Tranquilo, né? Ainda temos o H, menos 3 e 0. Olha aí, quem é que é 0? É o Y. Então, o X é menos 3. O X deu menos 3. Então, esse ponto tem que ficar em cima do eixo X, bem no ponto menos 3. E tá bem aí o Hzinho, bem em cima do menos 3 aí. Tranquilo, né, pessoal? Isso aí é bem simples, bem fácil. Muito bem, olha. Agora, vocês vão ter que fazer aí com vocês, certo? Vamos aí para os exercícios aí, o que é que a gente vai poder fazer aí com os exercícios. Vocês vão precisar fazer os desenhos às vezes e tal, bom? Então, a primeira questão aí nós vamos ter que identificar aí das coordenadas do ponto A, B e C, certo? Das coordenadas desse ponto. Vamos lá, vocês vão fazer aí, vamos lá.
voltando. Vamos lá, pessoal, voltando. Muito bem. Aula hoje fácil, né? Aula hoje tranquila. Aqui não tem conta para fazer, tem só que dizer direitinho aí as coisas, né? Muito tranquilo. Então, pessoal, olha, aqui eu chamo a atenção a vocês, para vocês prestarem atenção no detalhe, quando tiver essas malhas quadriculadas, esse plano já feito para vocês, vocês têm que prestar atenção como é que está sendo essa divisão, certo? Dos pontos. Por exemplo, aqui está tranquilo, esse aqui está tranquilo, mas eu estava vendo, vocês podem acontecer diferente, né? Aqui, ó, tá de 1 em 1, certo? Porque aqui, ó, aqui tá o 1, então deu um tracinho 1, beleza. E aqui a gente vê, ó, o 2 tá bem aqui, então bem aqui assim vai ser o 1, né? Então, às vezes, pode não aparecer, ó, os números todos, como nesse caso aqui não apareceu. Então, você tem que estar atento para estar botando esses números, saber se está sendo de 1 em 1, de 2 em 2, então, enfim, tem que prestar atenção nessa questão, tá? Então, vamos lá, o ponto A. Estamos aqui o ponto A. Quais são as coordenadas do ponto A? Então, o ponto A, pessoal, ó, o ponto A está aqui. Então, a coordenada dele aqui é 5, né? Se aqui é 4, aqui é 5. E aqui é 6, né? Se aqui é 7, aqui é 6. Então, as coordenadas do A é 5 e 6. Tranquilo. Beleza? Muito bem. O ponto B, né? Vamos lá, o ponto B está aqui. Ponto B aqui, 1, tranquilo. Né? O X é 1 e o Y aqui. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4. Ah, aqui é 4. Então o ponto B, 1 e 4. Certo? Primeiro, não é 4 e 1. Se botar 4 e 1, tá errado. No ponto A. Se botar 6 e 5, tá errado. Certo? Muito cuidado. E no ponto C, pontinho C, tá aqui o C, tá aqui, é 4, X, certo? E 2. Mais fácil, né? 4 e 2. Beleza? Muito bem. Só para vocês entenderem, ó, por exemplo, o ponto B, 1 e 4, certo? Se você, por exemplo, botasse o ponto B era o ponto 4 e 1, né? Para você ver como dá errado, ó, porque sempre o primeiro valor aqui é X e aqui é Y. Então, se eu botar 4 e 1, qual é o ponto que está dando no 4 e 1, ó? 4 aqui e 1 aqui. Seria bem aqui, ó, o ponto, ó. Seria bem aqui assim, ó. Então, para você ver, ó, como é diferente do B. Certo? O B tá bem aqui. Olha esse ponto 4 e 1 aqui, onde é que tá. Então, é diferente. 1 e 4, 4 e 1 são bem diferentes. Vocês têm que estar bem atentos a isso aí, tá bom? Vamos lá. Vamos ver nessa letra B aí, ó. Na figura abaixo, encontram-se representados no plano cartesiano os pontos M, N, P e Q. Dentre esses 4 pontos, o único que apresenta ambas as coordenadas negativas é. Vou dar aí um tempinho aí bem rapidinho, 2 minutinhos aí para vocês fazerem, 3 minutinhos. Bem rapidinho aí, a gente volta já, tá?
Vamos lá, pessoal, estamos aí de volta. Então, olha só, o que é que ele quer? Deu aí 4 pontos, tá um ponto em cada quadrante, enrolado, trava-língua, né? Tá um ponto aí em cada quadrante, e aí ele quer saber qual é desses 4 pontos o único que apresenta ambas as coordenadas negativas, ou seja, o x negativo e o y negativo. Então, a gente aqui, como está divididozinho bonitinho, a gente consegue botar as coordenadas e aí a gente vê, né? Então, por exemplo, quais as coordenadas aqui do m? As coordenadas aqui do m, ó, 4 e 3, né? 4 e 3. Muito bem. Quais as coordenadas do n? Vamos ver as coordenadas do n. Então, ó, menos 1, certo? Menos 1 e 2. Muito bem. As coordenadas do p. As coordenadas do p, ó, no x primeiro, ó, menos 3 e menos 1, né? E as coordenadas do ponto Q? Temos aqui 2 e aqui tá bem no meio, ó. Aqui que eu disse para vocês terem atenção, ó, tá bem no meio, ó, certo? Então isso aqui é menos 1,5, certo? Menos 1,5. Tá bem aqui no meio, né? Porque aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é menos 2. Então aqui é menos 1,5. Olha aí, como já vai ficar esse... né? Beleza. Mas aqui o que é interessante? A pergunta ele quer saber só qual é o que é negativo, né? Quais que tem ambas as coordenadas negativas. E a gente vê aqui que é o ponto P. Porque, ó, o M tem as duas coordenadas positivas, o ponto N tem só o X, que é negativo, o ponto P está aqui o X e o Y negativo, e esse ponto Q tem só o Y aqui, que é negativo. Então, o único que tem todas as coordenadas negativas é o ponto Q. P, desculpa. Esse ponto aqui, esse pontinho aqui. Beleza? Então, muito bem. Muito bem, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Por hoje, por agora, ficamos por aqui, né? Um assuntozinho bem interessantezinho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Acho que vocês dessa aula aí vão gostar bastante, tá bom? Então, me aguardem até a próxima aula. Tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá aqui dar continuidade às nossas aulas aqui. A gente vai retomar aqui um pouco da aula anterior. Graças a Deus vocês já viram aí, estudaram sobre o plano cartesiano. Hoje nós vamos fazer um estudo mais uma vez voltado para o plano cartesiano. Só que agora nós vamos ver mais algumas coisinhas mais específicas agora, tá bom? Espero que vocês gostem. E mais uma vez, como na aula anterior, peguem a réguazinha, é bom estar com a régua, lápis, caneta, cadernozinho, tá bom? Pra gente fazer as anotações e fazer os planos cartesianos. A gente vai precisar muito que vocês façam o plano cartesiano bem direitinho, para que a gente consiga visualizar os pontos que a gente vai estudar aqui, tá bom? Então fiquem bem atentos aí e vamos aqui comigo, tá bom? Vamos lá. Então, mais uma vez, hoje nosso conteúdo é essa distância entre os pontos no plano cartesiano. Hoje nós vamos ver realmente a distância entre esses pontos e vamos tentar ver aí um pouco do ponto médio aí, tá bom? Nossa habilidade aqui vocês já conhecem, né? Já viram, a gente está ainda nessa habilidade, que é determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos, no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas de perímetro e área de figuras planas construídas no plano. Muito bem. Então hoje nós vamos ver bem interessantezinho essa questão dessa distância entre dois pontos no plano. Isso é muito interessante. Você saber qual é a distância de um ponto a outro no plano cartesiano, tá?
tem as coisinhas bem fáceis e tem umas que precisam de um cálculozinho, tá? Então vamos lá, distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então veja só, olha aí, hoje a gente vai precisar construir, ó. Construa no plano cartesiano um triângulo ABC que tenha como vértices os pontos A, 0, 0, B, 8 e 0, C, 0 e 6. Bem, na aula anterior, vocês lembram que a gente colocou os pontos no plano, né? Como era que a gente colocava os pontos no plano? O A, 0 e 0, isso é a origem, né? É a origem lá, o encontro entre os dois eixos. 8 e 0, vocês lembram que eu expliquei para vocês quando uma coordenada é 0? Então esse ponto B vai ficar em cima do eixo X, no 8, e o ponto C vai ficar em cima do eixo Y, no 6. Eu já fiz aqui o desenho, né? Tomara que dê para vocês aí enxergarem bonitinho, os números ficaram muito pequenos, né? Mas eu acho que dá para vocês enxergarem, ó. Aqui está o 8, certo? Tá aqui o eixo X, ó, aqui está o eixo X e aqui está o eixo Y. Muito bem. Então aqui, o B aqui ficou em cima do eixo X, o C aqui ficou em cima do eixo Y. Então, vejam só, agora vamos responder. Ó. Quanto mede cada um de seus catetos? Qual é a medida da hipotenusa? Mostre como você chegou a esse valor. Vamos ver como é que a gente chega nesse valor, certo? Então, olha, aqui a gente já entra na questão de calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Por quê? Para a gente saber essas medidas desses catetos, a gente precisa saber a distância dos pontos. No caso aqui, os pontos que eu fiz aqui, que foi o ponto A, que está aqui, né, o ponto A. Aqui está o ponto B e aqui o ponto C. Então, os catetos é quem? É essa distância, ó, do ponto A até o ponto B. E esse outro cateto é a distância do ponto A até o ponto C. E aqui no plano fica bem fácil de você ver isso, né? Então, ó, se eu perguntar a vocês, ó, qual é a distância do A até o B? É 8. Se vai do 0 até o 8, é 8, né? É só você, se não tiver no 0, pessoal, mas é fácil, só é você contar aqui mesmo cada espaçozinho desse, né? Você vai ver essa distância. E qual é a distância do A até o C? É 6, certo? Porque vai do 0 até o 6. Então essa distância é tranquila. Qual é que vai dar trabalho aqui, pessoal? É a hipotenusa, como é a questão na letra B, né? Ele pergunta quanto é a hipotenusa. Porque, olha, a hipotenusa aqui, ó, ela não está nos eixos. E nem é paralela aos eixos. Então ela vai dar um pouquinho mais para um trabalhozinho a mais, tá? Vejam só, eu botei a figura aqui no outro lado, né? Temos aí as perguntas, beleza? Então aqui, ó, esse cateto aqui a gente sabe que ele mede 6, esse cateto aqui a gente sabe que ele mede 8, certo? E aí, ó, vocês lembram na aula anterior que eu falei para vocês que os eixos são perpendiculares. E eu disse o que é que significa ser perpendicular. Eixos perpendiculares são quando eles formam ângulo de 90 graus. Olha que coisa. Então significa, professor, que bem aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. E aí o que é que vocês estão olhando parecido aí nessa figura cinza, nesse triângulo? Isso aí é um triângulo retângulo. Então, tem como eu saber essa hipotenusa? Eu tenho como saber essa hipotenusa fazendo o quê? Utilizando o Teorema de Pitágoras. Que foi nossa habilidade que nós estudamos em aulas aí recentes. Vocês sabem aplicar o Teorema de Pitágoras. Vejam só que nós vamos utilizar aqui esses conhecimentos já obtidos recentemente. Então não pode esquecer, eu disse para vocês que o Teorema de Pitágoras é muito importante. Então vamos lá. Então a gente vai dizer que essa medida aqui, essa distância, ó, no caso aqui, pessoal, a gente está calculando a distância de B até C. Então a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras, onde o B e o C, essa distância aqui, esse tamanho BC, é a hipotenusa. Então x ao quadrado vai ser igual aos lados, ó, que é 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tranquilo, né? Então x ao quadrado vai ser 6 ao quadrado é 6 vezes 6, né, pessoal? 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Então, x ao quadrado vai ser 36 mais 64 é 100. Beleza? Tranquilo, né? X é a raiz quadrada de 100. Não precisa colocar mais ou menos, porque é uma distância. Não precisa, né? Colocar o mais ou menos. Então, isso aqui vai dar 10.
Então, olha aí, ó. Olha aí, a distância do ponto A até B. A distância do ponto A até B é essa aqui de baixo, né? Ó, é 8. A distância do ponto A até C, pessoal, é 6, né? Que é esse valorzinho aqui no Y, né? E a distância de B até C, nós calculamos, é 10, que é a hipotenusa. A hipotenusa. Beleza? Tranquilo, né? Ficou muito fácil de você ver isso aí, saber calcular essa distância aí. Vamos ver outro exemplo aqui, pessoal. Olha. Então, olha, agora a gente vai construir outro triângulo, certo? Construa na malha quadriculada um triângulo retângulo ABC que tenha como vértices 4 e 3, 8, 3, 8 e 6. Vejam só, já fiz, né? Tá bem aí nosso triângulozinho. Ficou um pouquinho maior aí, ficou melhor para vocês enxergarem, né? A mesma coisa, certo? Nós vamos responder aí essas mesmas perguntas. Aqui esse triângulo é interessante porque é o seguinte, o triângulo anterior ele estava em cima do eixo, então para a gente ver essas distâncias era muito fácil porque já estava em cima, era só contar. E na origem, né? Ele estava na origem, então tranquilo. Já esse aqui ele está fora da origem, ele está fora da origem, um negócio enrolado. Ele está fora da origem, mas eles são paralelos, eles têm lados paralelos ao eixo, tá bom? Então não vai dar trabalho, não vai dar trabalho. Então o que é que a gente tem que responder, ó? Quanto mede cada um de seus catetos? Qual é a medida da hipotenusa? Dizer como é que chegou, né? Qual é a diferença desse triângulo para o anterior? A diferença eu já até disse, né? Aquele outro triângulo, ele era maior e ele estava fixado nos eixos, em cima dos eixos, X e Y. Esse aqui, ele não está fixado em cima dos eixos, certo? Então, vamos lá. Eu botei a figurinha aqui, certo? Então, os catetos aqui é tranquilo, né? Os catetos aqui é tranquilo. Esse triângulo, ele é retângulo aqui. Olha, esse tamanho aqui, ó, AB. Esse tamanho aqui é AB. Você pode olhar para cá, pessoal, ó. O A vai do... que número é esse? Do 4, né? Vai aqui do 4 até o 8, certo? Do 4 até o 8. Então, quanto é que mede isso aqui? 4, não é? E olha aqui, ó, esse tamanho BC, ó, o BC, ó, você olha pelo eixo aqui, ó, vai do 3 até o 6. Então, é claro que esse tamanho aqui é 3. Aqui é 4, aqui é 3. Então, esses lados, como eles são paralelos aos eixos, você consegue fazer essa contagem e identificar o tamanho deles tranquilamente. Essas distâncias, pessoal, que são paralelos aos eixos, ou eixo X ou eixo Y, são bem fáceis de você identificar o tamanho, porque só basta você verificar lá no eixo. Só basta você verificar no eixo. Eu estou falando aqui o paralelo, acho que todos vocês sabem, né, que são retas paralelas. São aquelas retas que nunca se cruzam, né? São aquelas retazinhas bonitinhas que nunca se cruzam. Então, quando esses pontos são paralelos aos eixos, fica fácil. O que é que não é fácil? Que é fácil, mas não é imediato. Por que que o 3 e o 4? Ó, o 3 e o 4 é imediato. Mas agora aqui, ó, AC não é imediato. O que é que a gente tem que fazer? Aplicar o teorema de Pitágoras. Aplicar o teorema de Pitágoras. Então a gente precisa descobrir esse valorzinho aqui, né? Mas aqui é aquele triângulo famoso. Vocês lembram, né? Ó, já falei para vocês, resolvendo questões de triângulo, né? Ó, 3, 4, aqui vai ser 5. Muito bem. 3, 4 e 5. Né? Nós já fizemos isso aí. Mas a gente pode ver, ó, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X aqui é a hipotenusa, né? Então, x ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, x ao quadrado vai ser 9 mais 16, 25. Então, x é a raiz quadrada de 25, que é 5. Beleza? Só para provar aí para vocês, mas esse triângulo é famoso. Vocês não podem esquecer desse triângulo. 3, 4, 5. 3, 4, 5. Beleza? Muito tranquilo. Então, calcular a distância entre esses pontos é sempre dessa forma. Porque vai ser sempre assim, pessoal. Ou os pontos são paralelos aos eixos, ou você calcula utilizando o teorema de Pitágoras. Certo? Olha só aí um exemplozinho aí muito interessante. Olha.
qual a distância total percorrida por um táxi que parte do seu ponto A, tá aí o ponto A no plano, menos 5 e 2, passa pelo ponto B, 0 e 2, para embarcar um passageiro e o deixa no ponto C, 4 e 5. Considere cada unidade do plano como 1 quilômetro, certo? Cada unidadezinha como se fosse 1 quilômetro. Esse desenho aí, pessoal, fiz num programa que tem muito interessante para plano cartesiano. Vocês tiverem computador e tiverem oportunidade, ele tem também para celular, né? Que é o GeoGebra. GeoGebra é um aplicativo, é um software, um aplicativo, né, muito bom. Ele é muito interessante para você fazer esses desenhos. Quando vocês estiverem vendo função, vocês vão ver que ele é muito utilizado e é bom demais. E ele tem para celular, certo? Ele tem aí para celular e você consegue baixar aí no seu celular. GeoGebra é muito interessante para você fazer essas construções. Beleza, então ele quer saber qual foi a distância aí que foi percorrida, né? Então aí, tranquilo, fácil demais isso daí, olha só. Vamos ver aqui. Eu vou fazer isso daí porque depois a gente tem atividade aí, vocês fazerem, ó. Então, essa distância aqui eu não preciso fazer cálculo, porque eu já sei. Ó, vai do menos 5 até o 0. Então, essa distância, lembrando aí que distância é sempre positivo. Aqui o plano tá no valor negativo, mas essa distância, imagina, ele tá andando aqui. Essa distância aqui é 5, certo? Então, no caso aqui, ele disse pra gente usar aqui, né, quilômetro. Então, essa distância aqui é 5 quilômetros. Qual é a dificuldade? Qual é o problema? É calcular essa distância. Mas aí o que eu disse para vocês, quando esses pontos eles são inclinados no plano, eles têm essa inclinação, você vai utilizar o teorema de Pitágoras. Aí você pode desenhar seu triângulo, ó. Eu quero saber essa distância, mas para eu achar essa distância, eu vou ver aqui, olhar para o triângulo. Qual é o triângulo? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui desse ponto e aqui, ó. Isso aqui é um triângulo retângulo, certo? Onde essa medida aqui é quanto? 3. Essa medida aqui é quanto? 4. 3, ó, pegou 3 quadradinhos, certo? E aqui pegou 4, ó. Então, 3 aqui, 4 aqui. Então, quanto é que vai ser? Acabei de fazer um exemplo parecido, né? Quanto é que vai ser isso aqui? 5, né? Também 5 quilômetros. Então, vejam, utilizando o teorema de Pitágoras. Quando essa distância estiver nos pontos inclinados, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, para responder aqui, a distância total foi 5 aqui, 5 aqui, então dá 10 quilômetros, certo? Tranquilo, né? Facinho essa daí. Vamos lá. Olha o segundo exemplo aí, ó. Determina a área do triângulo desenhado em um plano cartesiano cujo vértices são 0 e menos 1, B, ponto B, 5 e 2, C, 0 e 4. Então, o triângulo retângulo, o triângulo é esse aí. Ele quer saber, ó, a área. E aí você tem que lembrar como é que a gente calcula a área de um triângulo. A área de um triângulo. Lembrar da formulazinha lá da área, ó. Deixa eu dizer para vocês. A área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Lembram dessa forma? Então a gente precisa desse triângulo, achar a base, saber a base e a altura. Aí, pessoal, você tem que levar em consideração qual o melhor jeito para você fazer isso aí, certo? Qual é o melhor base, porque a base, ela pode ser levada em consideração, qualquer um dos lados pode ser a base do triângulo, certo? Então, o melhor aqui, ó, é você utilizar a base para ser esse daqui, ó, esse ladinho aqui, opa. Pronto. Bem que, ó, a base vai ser esse lado, certo? Esse lado aqui vai ser a base, porque nele aqui eu consigo tirar a altura. Onde é que está a altura? Aqui, ó, essa linha é a altura, ó. Tranquilamente, né? Então, quanto é essa medida aqui? Essa medidazinha aqui, ó. Então, a gente conta aqui os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a altura, pessoal? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto é que vai ser a área desse triângulo? Base, que é 5 vezes a altura, que é 5 dividido por 2. 5 vezes 5 é 25, dividido por 2. Aqui a gente pode dividir, né? 25 por 2 dá 12,5. Ok? A área aí do
triângulo desse triângulo, beleza? Veja aí, para a gente saber a distância entre os pontos, tal, tranquilo, né? Então vamos lá, vamos passar aí, pessoal, para o ponto médio de um segmento. Ponto médio de um segmento. Olha só, quais as coordenadas dos pontos A e B? Qual a medida do segmento? Marque um ponto C exatamente no meio do segmento AB. Quais as coordenadas do ponto C? Então vejam aí, ó. Eu estou aí, o desenho aqui está aí o plano cartesianozinho bonitinho, certo? Então aí a gente tem que primeiro desenhar e saber as coordenadas do ponto A e do ponto B, certo? Então vamos colocar aí as coordenadas do ponto B. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó, mas aqui está o zero, certo? Isso aqui está a origem, é bem aqui a origem. Bem que ficou a origem do plano, certo? E aqui, ó, está o eixo X, aqui, certo? Tá meio torto. E aqui o eixo Y. Beleza? Tá aí para vocês entenderem direitinho. Então, sendo assim, ó, qual vai ser a coordenada aqui desse ponto A? Menos 2 e 1, certo? Menos 2 e 1. Quais as coordenadas do ponto B, pessoal? Ó, 4 e 1 também. Certo? Agora vamos lá, vamos identificar aí a medida, marcar o ponto C exatamente no meio. É justamente o ponto médio, a gente vai calcular o ponto médio desse segmento. Então a gente vai marcar aqui o ponto C, que vai ficar bem no meio desse segmento. Por isso é aqui onde eu disse que você precisa ter uma malhazinha bem desenhada, bem feitinha, para você saber onde é que vai ser esse ponto médio. Para você marcar ele bem direitinho. Lá na habilidade, vocês lembram lá no começo que aqui pede primeiro para a gente ver isso sem fórmula, certo? A gente vê isso sem fórmula. Mas depois vocês vão ver, mais aqui para frente, vocês vão ver uma forma para a gente achar essas coordenadas. Aqui a gente só está achando visualmente, por isso precisa ser bem desenhada, precisa ser uma malha muito bem feita para a gente poder identificar, tá? No meu aqui, como eu disse, eu fiz no GeoGebra, então fica tranquilo, fica muito bom, tá muito bem feitinho, né? Então a gente consegue ver, ó, para cortar no meio, né? Então a gente vê, ó, que ele tem, qual é o tamanho dele? Ele tem 1, 2, 3, 5, 6. Tem 6. Então no meio fica com 3, né? Então vai ser bem aqui. Aqui é o ponto C que ele está pedindo. Exatamente aí. Aí ele quer saber quais são essas coordenadas. Tranquilo, né? As coordenadas aqui do X, 1. E no Y é 1 também. E aí vejam só, o que é que vocês estão vendo aí nesses pontos? O que é que vocês estão vendo aí em comum nesses pontos? Vocês estão vendo que nesses pontos o valor de Y é sempre 1. E é verdade, vai ser sempre, porque essa reta está passando exatamente em cima do Y igual a 1. Então qualquer ponto aí em cima dele, essa coordenada de Y vai ser 1, né? Vamos ver, vamos fazer isso de novo, vamos fazer esse desenhozinho mais uma vez, olha aí, agora. Agora a reta está na vertical, certo? Está aí na vertical. Beleza? Mais uma vez, agora a gente tá aí, vai dar as coordenadas do ponto C e D. E vamos determinar aí a medida aí desse segmento. Quanto é que mede esse segmento. Então vamos lá. As coordenadas aqui do C. Cadê? Bem aqui. As coordenadas aqui do C. Tá bem aqui, pessoal. Tá o eixo X, certo? E bem aqui assim, ó, tá o eixo Y. Beleza? Então, ó. Primeiro no X. Quanto é aqui no X? 2, né? Então, 2. E no Y, o C aqui vale quanto? Menos 2. Beleza. E o D? Vamos lá. O X aqui no D, ó, continua 2. E o Y aqui é 3. As coordenadas aí. Quanto é que mede esse segmento? Mede esse segmento. 1, 2, 3, 4, 5. Esse segmento mede 5 unidades. 5. Vocês viram que pegou 5 unidades. E aí vamos marcar o ponto E, né? É o ponto E, que está bem no meio, bem no meio. Para dividir isso aqui no meio, aí vai ser, né, mais complicado, porque deu 5. Para dividir no meio é 2,5, né? Então a gente pega aqui 2,5, 2 e meio é bem aqui, né? Onde até eu fiz aqui. Então aqui vai ser mais ou menos aqui esse ponto, que é o ponto E. Ponto E. E aí a gente consegue dizer as coordenadas desse ponto E?
Consegue. Esse ponto E tem coordenada x2, é o 2 mesmo. E o y? Ó, o y está mais ou menos aqui, né? Então vai ser 0,5. Né? É o 0,5. Tranquilo, mas para isso, novamente, precisa estar bem desenhadinho para vocês entenderem, certo? Muito bem. Agora vamos para um aqui que esse aqui precisa estar mesmo bem desenhado. Olha só. Olha aí como é que está a figura. Agora o ponto, o segmento está inclinado, né? Está um pouco inclinado. Então, mais uma vez, vamos dar as coordenadas do ponto, dos pontos. O F e o G, né? Até coloquei, ele que botou aqui foi a IF, o erro de digitação acontece. Então vamos lá, F, quais são as coordenadas desse ponto F? Está aqui os eixos, né? Vocês estão conseguindo ver aqui direitinho, aqui o eixo X e bem aqui é o eixo Y, ok? Muito bem, então vamos lá, coordenadas do F, X aqui ó, menos 2, tá bom? E o C aqui, o Y é 1, olha aqui ó, não? 1. Certo? Muito bem. As coordenadas do G, vamos lá. X, 2 e o Y é 3. 3. Muito bem. Aí, ó, se fosse para a gente dar o tamanho desse segmento, tem como fazer o tamanho desse segmento? Tem. Como é que a gente seria o tamanho desse segmento? Ó, tá aqui nosso triângulo, né? Ó. Nosso triângulo retângulo tá aqui. Essa medida desse lado aqui seria 2, essa medida desse lado aqui é 4. Então, quanto é que seria esse tamanho aqui? Precisa fazer o teorema de Pitágoras, né? Vou chamar aqui de x ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, certo? Então, x ao quadrado vai ser 2 ao quadrado é 4, 4 ao quadrado é 16. Então, x vai ser igual a x ao quadrado vai ser igual a 20, que x vai ser a raiz quadrada de 20. E aí a raiz quadrada de 20, pessoal, a gente fatora, não tem raiz exata, mas a gente fatora, tira uns termos para fora do radical, né? Aí nós vamos ter que o x vai ser igual a 2 raiz quadrada de 5. Então, ó, x aqui é o tamanho desse segmento. Conseguimos aqui um tamanho de 2 raiz quadrada de 5. Veja, ó, esse lado é 2, né? 4. E esse tamanho é 2 raiz quadrada de 5. Beleza. Então, a gente vai marcar o ponto médio. Então, eu vou marcar aqui, ó. Aqui tá fácil de ver, tá bom de ver, né? Porque a gente consegue ver, ó, tá bem aqui no centro aqui, ó. Bem aí é o ponto médio desse segmento. Ponto médio do segmento. Tranquilo. E quais são as coordenadas desse ponto aqui? Pediu aqui pra gente chamar esse ponto de H, né? Esse ponto aqui, eles têm coordenada ó, no X 0. Vejam que ele está... E 2, né? Veja que ele está bem em cima do eixo Y, né? Se ele está bem em cima do eixo Y, quer dizer que o X é 0. E o Y vai ser 2. O Y é 2. Muito bem. Então, aí o ponto médio. O ponto médio, pessoal, que corta o segmento exatamente no meio. Corta o segmento exatamente ao meio. Então, não é difícil de você identificar isso. Não é? Muito bem. O ponto médio, tranquilo, né? Vamos lá. Então, olha só. Em um plano cartesiano está representado um segmento de reta cujas extremidades são A, 4 e 2, B, 8 e 6. Esboce no plano cartesiano a situação descrita e encontre as coordenadas do ponto. Bem, eu já fiz aqui, né? Fiz no desenho, você tem que fazer essas questões que apareceram, você tem que fazer esse desenhozinho bem bonitinho, as questões que os professores pedirem para você mostrar para o professor, precisa estar bem desenhadinho, tá? Como eu disse, eu já fiz aí nesse programa, né? Então já botei aí os pontos, né? O ponto A, 4 e 2, o ponto B aí, 8 e 6. Aí ele quer o quê? Esboçar o plano, o gráfico, né? Já está feito aí, esboçar o plano cartesiano, que está feito aí, certo? Muito tranquilo isso aí. E agora a gente vai dizer aí mais ou menos onde é que está esse ponto médio, onde é que está aí um ponto médio do negócio. Está bem aqui, né? Veja aqui, ó, tem esse 2 para cá, exatamente aqui. Quais são essas coordenadas, pessoal? 6 e 4, né?
6 e 4. São as coordenadas aí desse ponto médio. Como eu disse para vocês, mais à frente vocês vão ver um jeitozinho de você achar essas coordenadas sem precisar até nem fazer o desenho. Não vai ser nem necessário você fazer o gráfico, né, colocar no plano para você achar esse ponto médio. Não vai ser nem necessário. Opa. Aqui tá, eu fiz aí um pouquinho maior, né? Fiz aí um pouquinho maior para que vocês conseguissem enxergar, ó, novamente aqui, certo? E os pontos aqui 6 e 4. Muito bem. Se a gente quiser saber esse tamanho, né? Dá pra gente saber esse tamanho, né? Ó, aqui, pá, pá. Triângulo, retângulo. Não pode esquecer disso aí. Tá bom? Muito bem. Então, pessoal, foco aí nas aulas. Eu espero que vocês fiquem muito tranquilos em casa. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Hoje foi uma aula assim bem rápida. Rápida não, bem mais tranquila para vocês, né? Não requer tanto cálculo, a gente não precisa fazer tanto cálculo nessas coisas, mas precisa que seja bem desenhadozinho. A gente precisa que vocês façam esses desenhozinhos bem direitinho. Sempre é bom estar uma réguazinha para ajudar vocês aí nesses cálculos, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até a próxima aula, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, professora Andressa de Língua Portuguesa para estudar. Isso mesmo, porque em casa eu também aprendo. Então peguem seus materiais, seus livros, seus cadernos, preparem a caneta e o lápis, porque hoje é dia de revisão. Isso mesmo, galerinha, segue aqui comigo que é dia de revisão. Olha aí, vamos revisar o gênero reportagem, causa e consequência e o conteúdo de concordância nominal. Vamos lá. Primeiro nós vamos colocar um pouquinho como é que vai ser a sequência da nossa aula. Revisão rapidinha, de 30 minutinhos, não é isso? De língua portuguesa, o conteúdo reportagem, causa e consequência e concordância nominal. E aqui está as habilidades que nós vamos desenvolver hoje, tá certo? Preparados? Então vamos lá. Primeiro vamos revisar o que é o gênero reportagem, o gênero desta semana. Bom, primeiro eu tenho que saber que o gênero reportagem, ele nasceu ali, ó, no ambiente jornalístico, tá? Ele é um texto jornalístico que faz uma análise detalhada dos fatos ligados à sociedade em geral. Para tanto, costuma apresentar fontes de informação, depoimentos, declarações de especialistas, o que confere mais credibilidade ao que está sendo afirmado. Então, o gênero reportagem, ele é um pouco mais extenso que a notícia, porque ele vai trazer mais informações, mais detalhes, tá certo? Há uma pesquisa, há um estudo feito antes da reportagem, enfim, ir ao ar. Bom, a gente tem uma sequência textual narrativa e explicativa. A narrativa porque eles vão narrar determinado fato, tá? Eles vão pegar um objeto, um conteúdo e vão tratar sobre ele. Então, eles têm que fazer uma narração, até mesmo para situar o leitor. E explicativa porque ele vai trazer aí entrevista, ele vai trazer informações, depoimentos que vão explicar aquele determinado fato. Tá? Os interlocutores, quem são as pessoas interessadas numa reportagem? São pessoas interessadas em adquirir conhecimento mais aprofundado e com base em dados concretos sobre determinado assunto. O registro é formal, tá? Ele vai usar a linguagem formal. E o objetivo de promover uma discussão sobre um tema socialmente relevante. Segue aqui comigo nesse exemplo de reportagem muito legal que eu encontrei e quero mostrar para vocês. Coronavírus. Como as escolas devem lidar com a pandemia?
Entenda o que pode ser feito em relação à prevenção e à suspeita de casos dentro das salas de aula, tá certo? Vamos ler um pouquinho sobre o que diz essa reportagem. Acompanhem comigo. O coronavírus, como as escolas devem lidar com a pandemia, entendo que deve ser feito em relação à prevenção e à suspeita de casos dentro da sala de aula. Com o aumento de casos do novo coronavírus no Brasil e no mundo, o decreto de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e escolas suspendendo aulas, a preocupação da sociedade com a disseminação da doença tem crescido. E, como um lugar que reúne profissionais, famílias, crianças e adolescentes diariamente, a escola precisa entender como se prevenir e também agir em casos de suspeita. É importante também manter sempre higienizados os espaços usados pelos alunos, como mesas, cadeiras e objetos pessoais para alimentação. A escola pode orientar os alunos também a usarem cada um sua própria garrafa de água, evitando assim o uso do bebedouro coletivo. Mesmo não fazendo parte do grupo de risco, que envolve idosos, pessoas com problemas no coração, respiratórios, diabetes e com baixa imunidade, Jamal explica que as crianças são igualmente infectadas e são vetores do vírus. Por isso, é essencial estar atento se ela teve contato com alguém que viajou para a área de risco ou está com algum sintoma de gripe. Em caso positivo, é essencial que faça o isolamento por pelo menos 7 dias. É preciso ter responsabilidade social nesse momento. A criança pode ficar assintomática, mas pode levar o vírus para o seu professor ou funcionário da escola, por exemplo, diz infectologista. O que as escolas estão fazendo? Na Escola Estadual do Ensino Fundamental, professor João Loyola, em Serra, no Espírito Santo, o diretor Ramon Santana tem orientado os professores e alunos com as informações recebidas pela Secretaria de Educação. Estamos levando o assunto para a sala de aula, explicando o que é, como o vírus se dissemina e como preveni-lo. Até o momento, o gestor disse ter disponibilizado alguns vidros com álcool gel, que foram distribuídos pela unidade escolar. Alunos com gripes ou sintomas parecidos estão ficando em casa até que se recuperem. Já percebemos que depois das orientações, os próprios estudantes estão sabendo como agir. Eles estão evitando o toque de mão, por exemplo. Vamos lá algumas questões sobre essa reportagem. Muito interessante, né? Como lidar com o coronavírus na escola? Uma reportagem muito pertinente, percebam aí que ela traz um conteúdo que é de grande relevância social. Perceba que ela trouxe o quê? Depoimentos, né? O jornalista, ele foi atrás de especialista, ele foi até alguma escola, pegou o depoimento de profissionais da educação e de profissionais da saúde. Agora vamos responder alguns questionamentos sobre essa reportagem que nós lemos agora. Então, de que trata a reportagem lida? Sobre a infecção por coronavírus? Sim, ela fala sobre o coronavírus, né? Sobre a infecção, mas vai muito além disso. Ele está falando aqui do coronavírus especificamente dentro da escola. Sobre os impactos da doença no meio escolar? Tá. Mas é só sobre os impactos? Perceba que ele trouxe lá alguns depoimentos de professores, né, de diretor, que diz como ele está trabalhando esse assunto dentro da escola, né? Então, como prevenir, como reconhecer sintomas. Então, a letra B ainda não atendeu ao que a pergunta queria. Letra C. Sobre como a comunidade escolar deve prevenir a infecção dentro das escolas? Tá. Só que a escola é um ambiente de socialização e de conhecimento que a gente leva para além dos muros escolares, tá? Então a escola, ela tá sim falando sobre como prevenir a infecção, tá? E como evitar essa doença. E alguns hábitos que ele também está ensinando aos alunos, como levar a própria garrafinha de água, né? Evitar compartilhar, evitar pegar na mão do coleguinha, enfim. Então a letra C aí ainda nos deixou a desejar. Vamos ver a letra D? Sobre como as escolas podem proceder a respeito de possível infecção e como evitar a doença no ambiente escolar. Exatamente, gente. Olha só, como as escolas devem proceder
respeito de possível infecção. O que fazer em caso de infecção? Como detectar isso? Como reconhecer? Quais as medidas serão tomadas? E como devemos evitar a doença dentro da sala de aula? Então perceba que a escola está apresentando isso aos alunos, ela está ensinando, está informando os alunos. Então, na primeira questão, a alternativa que atende melhor às nossas expectativas é a letra D, porque ela é mais completa, né? Ela fala de como reconhecer a possível infecção e como proceder para evitar a doença. Segunda questão. As reportagens podem servir para apresentar informações para o público leitor, daí serem expositivas, ou para apresentar comentários, daí serem argumentativas. A reportagem lida informa mais ou comenta mais? Justifique sua resposta. Bom, a gente tem sim alguns comentários, né, de alguns depoimentos de profissionais da saúde e profissionais da educação, mas a gente também tem muita informação, né? Ela traz muita informação importante de como lidar com essa situação de pandemia dentro da escola, como reconhecer o que fazer diante de possíveis infecções, como prevenir a doença. Então, neste caso, a reportagem ela é bem mais informativa, tá? Então, a reportagem, seu corpo é o quê? A estrutura da notícia, né? Todo o conteúdo que é tratado nela de maneira mais detalhada. Trouxe bastante comentários, porém é mais informativa, pois apresenta informações sobre como prevenir o coronavírus, trazendo falas de profissionais da saúde sobre a doença e comentários de educadores sobre a organização do ambiente escolar diante do vírus. Então perceba que ela é sim mais informativa, ela vai trazer informações importantes de como lidar com o problema do vírus. Terceira questão. De acordo com a reportagem, por que há uma necessidade de prevenção e de tomada de ações diante da infecção do coronavírus? Olha, dentro da reportagem, né, ele coloca aí por que tratar desse tema é importante, principalmente porque é necessário ter ações diante de possíveis infecções. Bom, letra A, porque há um aumento evidente de infecções pelo novo coronavírus no Brasil. Então, é somente por isso? Porque há um aumento? Não, né? A gente está falando de uma comunidade escolar em que eu tenho uma circulação muito grande de pessoas, crianças, adolescentes, professores, zeladores, familiares. Então, não é só por isso, né? Também tem uma questão da saúde, do bem-estar. Por se tratar de uma pandemia, é uma pandemia, requer sim muito cuidado, muita atenção, mas perceba que a reportagem está falando especificamente dentro do ambiente escolar. C, pelo fato de a escola ser uma comunidade coletiva, na qual reúne crianças, adolescentes, educadores e familiares diariamente. Olha aí, gente, a reportagem coloca isso, né? A principal preocupação a respeito do vírus, da disseminação da doença, é por causa disso, porque é um ambiente comunitário que reúne muitas pessoas com uma circulação muito grande, uma frequência muito grande de pessoas ali, tá certo? Então, a alternativa correta é a letra C. E a letra D nos disse o quê? Porque é uma exigência da Organização Mundial da Saúde. Ela só passou a tomar essa exigência porque ela percebeu que os riscos são muito grandes. Não só no ambiente escolar, mas como em outros ambientes, tá? E a gente tem aí, onde chegamos até agora, com medidas mais severas para conter a infecção. Quarta. O infectologista Jamal afirma que é preciso ter responsabilidade social diante do novo coronavírus. Por que motivo ele faz essa declaração? Olha, aqui nesse trecho da reportagem, ele traz, né, a opinião do Jamal sobre a questão da infecção do coronavírus e por que é preciso ter uma responsabilidade social.
tá? Ele coloca muito bem, ele coloca que as crianças, mesmo não sendo parte do grupo de risco, elas, mesmo não fazendo parte do grupo de risco e ter sintomas leves ou até assintomáticas, são vetores da doença, isto é, elas podem transmitir o vírus a outras pessoas do grupo de risco. Então, as crianças, elas são menos suscetíveis a casos graves, a adquirir sintomas mais sérios, tá? Mas elas são vetores. As crianças têm um índice de mortalidade muito menor, muitas vezes são assintomáticas. Mais uma vez, elas são vetores, elas podem ser assintomáticas, mas os assintomáticos, eles também transmitem a doença. Elas tiveram sintomas leves, mas mesmo assim, elas também podem passar a doença para outras pessoas, para o professor, né, para as próprias pessoas ali do ambiente escolar ou em casa, para a avó, para a tia, para a mãe e assim sucessivamente. Então, ter uma responsabilidade social é importante, ficar atento às crianças, porque elas podem não desenvolver sintomas graves ou até mesmo ser assintomáticas, mas são vetores da doença. Quinta, a reportagem costuma vir dividida em tópicos. Alguns teóricos colocam como seções, porque, como eu disse, a reportagem ela é mais extensa, ela vem com mais informações, ela foi mais tempo para ser formulada, para ser criada, teve um estudo, teve uma pesquisa. Então, ela costuma sim vir em tópicos. Uma forma de melhor expor a organização do texto e a apresentação das ideias que serão informadas ao leitor. No tópico, o que as escolas estão fazendo? O jornalista traz discussões importantes sobre o posicionamento das escolas diante do novo coronavírus. O que, segundo o texto, a escola está fazendo para prevenir a doença? Bem, aqui ele está falando exclusivamente desse tópico, o que as escolas estão fazendo. Nesse tópico, a reportagem ela vai trazer somente o posicionamento das escolas, tá? As pesquisas, os depoimentos que eles coletaram nas escolas e dos profissionais da educação. Então, o assunto está sendo discutido em sala de aula, conforme colocou o diretor Ramon Santana, né? O assunto ele é discutido em sala de aula, bem como mostrado aos alunos como a doença se espalha e como prevenir a infecção. Então, conforme colocado pelo diretor da escola, professor João Loyola, o assunto ele é bastante tratado na sala de aula, o professor está tendo muitas informações verídicas, tá? Informações consistentes e de suma importância para os cuidados com a infecção do coronavírus, tá? E ensinando o aluno como é a doença, como ela age, quais os sintomas e como prevenir dela, e como se prevenir dela. Agora eu quero ver com vocês aí, a gente estudou no decorrer da semana algumas características do gênero reportagem, eu trouxe para vocês, fizemos uma análise aqui e eu vou deixar aí um minutinho na tela para ver se vocês conseguem marcar as alternativas que correspondem ao gênero reportagem. Essa é a nossa sexta questão, ó. Dentre as características abaixo, marque as alternativas, perceba que tem mais de uma correta, que contém características do gênero reportagem. Um minutinho na tela para você, eu quero ver vocês responderem as respostas corretas. Segue aí. Vamos lá? E aí, será se vocês acertaram? Acompanhem comigo. Letra A, presença de título e subtítulo. Está correto? Com certeza, gente. Inclusive, o título tem que ser bem chamativo. Falou
falou do gênero jornalístico, tá? Então, tem que ter uma boa organização, títulos de notícias, de manchetes, de reportagens, tudo tem que atrair o leitor. E o subtítulo é as informações um pouquinho mais detalhadas, já prevendo o que vai ser tratado no texto. Letra B, linguagem informal. Eu comentei com vocês lá no início, ele vai trabalhar com a linguagem formal. Ela pode até adequar um pouco ao público-alvo, tá? Mas usar informalidade, não. Esfera literária, ele é da esfera jornalística. Os textos de esfera literária, eles trabalham com ficção, com criatividade, com invenção. O texto jornalístico não, ele trabalha com fatos, com conteúdos verdadeiros. Letra D, apresenta fonte de informação, depoimento e declaração de especialista. Com certeza, uma reportagem, para ser bem feita, ela tem que ter pesquisa, aprofundamento, tem que ter um estudo, tá certo? E a pessoa que produz a reportagem, ela tem todo esse cuidado em pesquisar, em procurar profissionais daquela área para aprofundar a reportagem. O formato é sempre impresso com modalidade escrita? Bom, gente, não, tá? Ainda mais hoje, no momento que nós vivemos de grande tecnologia e agora que está super em alta os podcasts. Então, vocês não vão ver necessariamente a reportagem sempre na forma impressa, tá certo? E na modalidade escrita, também pode ter oralidade. Exemplo disso, o podcast. Letra F, possui uma sequência narrativa e descritiva? Sim, ela vai narrar o assunto e também vai descrever, vai trazer informações extras, depoimentos. Letra G, tem como objetivo entreter o interlocutor? Bom, ela não tem esse princípio. E letra H, promove discussão sobre o tema de relevância social. Com certeza. Então, e aí, acertaram? Letra A, D, F e H. Eu tenho certeza que sim. Vamos lá. E vamos também revisar um pouquinho de concordância nominal, tá? Quando eu falo de concordância nominal, como nós já vimos também aí nas aulas anteriores, eu estou falando da concordância de quem? Do nome. Quem é o nome aqui? Do substantivo, que vai exercer função de núcleo, tá? Então, concordância nominal é a concordância dos nomes. Eu vou sempre ter o substantivo ao centro, o substantivo funcionando como núcleo e terei os seus termos satélites, tá certo? Por exemplo, as nossas 3 crianças inteligentes. Perceba que os termos satélites vão ter que concordar em gênero e em número com o meu substantivo, que vai exercer a função de núcleo, tá? As, artigo, nossas, pronome possessivo, 3, numeral e inteligentes, um adjetivo. Perceba que todas elas estão flexionadas no feminino plural para fazer concordância com o núcleo substantivo aqui, né? Crianças. Vamos a algumas regras especiais, tá? Vamos falar aqui um pouquinho de obrigado, kits, próprio, nenhuns. Esses termos, eles concordam com os seus referentes. Vamos ver aqui, ó. Muito obrigado ou obrigada, disse a mulher. Bom, se quem está falando for do sexo feminino, a concordância vai ser no feminino, obrigada, tá? A concordância é com quem fala, é com o referente. Se for do sexo masculino, é obrigado. Então, muito obrigada, disse a mulher. No caso da letra B, ó, muito obrigado, disse o marido à esposa. Porque agora aqui, ó, quem é o referente é uma pessoa do sexo masculino. Então, a concordância é com quem fala, não com quem se fala, tá? Se você é do sexo feminino, obrigado. Se é do sexo masculino, obrigado. Laura está kit ou kits com suas dívidas? Bom, quem é o referente? Laura. Então, eu só tenho um referente no singular. Laura está kit com suas dívidas. Letra D, eles estão kit ou kits com o banco? Agora o nosso referente está no plural. Então, kits vai para o plural. Elas
próprio ou próprias fizeram a tarefa. Mais uma vez, olhem sempre para o referente. Referente está no feminino plural. Então, ele vai flexionar também no feminino plural. Ele, próprio, reformou a casa. Por que que é próprio? Porque o referente está no masculino singular. Então, faz sempre o quê? Concordância com o referente. Sara não é nenhuma santinha. Por quê? Porque o referente é feminino singular. Vocês não são nenhuns coitados, para fazer concordância com vocês, ok? A ideia aqui é sempre no referente. E no caso de anexo, muito, pouco, bastante, meio e só. Vamos lá. No caso de anexo tem um detalhe. Sem preposição, ele vai concordar, tá certo? Ele vai sofrer variações. Sem preposição, ele vai concordar normalmente. E com preposição, ele vai ficar invariável. Vejam aqui a letra A e a letra B, que trata desse caso. Segue em anexo ou anexo os documentos. O que é que eu tenho aqui, gente? Ó, a preposição. Então, a palavra anexo vai ficar invariável, tá? Segue em anexo os documentos. Já na letra B, perceba que eu não tenho presença de preposição, então eu vou ter a variação normalmente. Letra C, elas estavam, então vamos lá. No caso do muito, pouco, bastante, meio e só, se ele tiver como função de advérbio, para quem não lembra, os advérbios são palavras invariáveis que indicam circunstâncias. Então, se ele for advérbio, ele será invariável. Agora, se ele fizer referência a um substantivo, ele vai concordar normalmente. Quais são os termos que fazem referência ao substantivo? Pronomes, adjetivos, numerais. Então, vamos lá. Letra C. Elas estavam só ou sós? Perceba que nesse caso aqui, eu estou falando no sentido de sozinhas, tá? Você consegue até substituir. Elas estavam sozinhas. Então, eu estou falando de adjetivo. Portanto, vou ter variação. Elas estavam sós, no sentido de sozinhas. Ela sabe muito ou muitos segredos. Vamos ver quem é o referente, a quem ele se refere. Ele está falando aqui... Oh, desculpa, letra D. Perdão, gente, vamos lá. Letra D. Elas só falam besteiras ou só falam besteira? Percebam que no caso agora ele está no sentido de apenas. Então, é um advérbio. Portanto, vai ficar invariável. Elas só falam besteiras. Agora sim, letra E. Ela sabe muito ou muitos segredos. Perceba que ele está fazendo referência à palavra segredos, que é um substantivo. Portanto, referindo-se a um substantivo, vai sofrer variações e vai concordar. Está no plural, pois também vai para o plural. Quem estuda sabe muito. Perceba que aqui agora eu estou trabalhando com o verbo. Mais uma informação importante sobre os advérbios. Palavras que indicam circunstâncias são invariáveis e fazem referência a um verbo, a um adjetivo, o próprio advérbio ou o contexto. Então, se aqui é um verbo, eu sei que o muito é um advérbio. Então, vai ficar na forma invariável. Apareceram pouco ou poucos alunos? Bom, olha o referente, gente. Alunos, então vai sofrer variação. Já aqui, ó, quem não estuda sabe pouco. Mais uma vez, a referência é o verbo, então eu estou trabalhando com advérbio. Fica como invariável. Eles se alegraram bastante ou bastantes com a sua chegada do exterior? Alegraram é verbo, então eu estou trabalhando com advérbio, vai ficar invariável. Ela tinha bastante roupas ou bastantes roupas? Olha aqui o referente, é um substantivo. Então, eu sei que aqui trata-se de um pronome indefinido e vai sofrer variação para fazer concordância. Comemos meia maçã, aqui é com o uso do meio, tá? Comemos meia maçã. Perceba que aqui está trabalhando com metade. Comemos a metade da maçã. Então, vai sofrer variação porque é numeral. Ela usa uma meia de cada cor. Aqui eu estou falando de substantivo, tá? Meia. Ela acordou meia estressada ou meio estressada?
Então, é um advérbio, tá? Meio estressada, tá certo? Aqui não vai sofrer variação. Então, professora, meia estressada, meia irritada não existe de jeito nenhum, viu? Vamos lá, ó. Nossa última questão, tá certo? Aqui ele está pedindo o seguinte: observe esse fragmento da reportagem lida e justifique a concordância nominal dos termos em destaque. Manter sempre higienizados os espaços usados pelos alunos. Por que que ele usou o adjetivo higienizados no plural? Para fazer concordância com o termo espaço, tá? O adjetivo foi flexionado no masculino plural para concordar com o substantivo espaços, que está também no masculino plural. O gestor disse ter disponibilizado alguns vidros com álcool gel. Por que que alguns está no plural? Para fazer concordância com o substantivo vidros. O pronome foi flexionado no masculino plural para concordar com o substantivo vidros. Perceba que a concordância aqui, gente, não é só de gênero, é de número também, tá? E aqui, depois das orientações, os próprios estudantes estão sabendo como agir. Por que que ele colocou próprios? Comentei, né? Aqui vai com o referente. Perceba que estudantes é o referente e está no masculino plural. Então, próprios também vai fazer essa flexão aí, tá certo, gente? Muito interessante, isso aqui é muito pertinente na construção textual. E é isso, galerinha. Vamos ficando por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham feito suas anotações e tirem as dúvidas com os professores de vocês, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e saúde para toda a família. Tchau, até a próxima.